O tema de hoje é Cristo é Deus, os atributos divinos de Cristo. Abra sua Bíblia, por favor. E sempre a Bíblia Sagrada. Sempre a Bíblia Sagrada. Ela é a bússola da nossa vida. Nós não cremos que a Bíblia contém a palavra. A Bíblia é a palavra. Eu amo a Bíblia Sagrada. Ela é luz, ela é lâmpada, ela é alimento, ela é vida. A palavra é vida. E disse João 3,13: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está nos céus. Que esta palavra abençoe todos os corações. Quero enviar o meu carinho, meu beijo. A nossa bispa está se preparando para sábado, Ana Laura está assistindo, Davi, meu filho estão ligados, e que agora o Espírito fale aqui dentro da igreja, fale pela internet, pelo satélite, para o mundo inteiro. E quando Deus fala, não existe possibilidade de impedir a ação dele. Beijos a todos, oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, diante da Tua palavra, o mundo faz silêncio. Não existe outra palavra nem outra verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esta é a palavra que regenera, que transforma, que salva, que dá um novo começo à vida, que reconcilia o homem com Deus, porque a palavra é o próprio Deus. Então, Senhor, fala-nos esta noite, fala-nos aos corações, fala aos nossos sentimentos, fala a nossa vida, fala mesmo, Senhor, a este homem que aqui entrou com problemas tão fortes existenciais. Fala ao coração desta mulher, Senhor, que tantas vezes tem pensado em desistir da vida. Faz com que através da palavra muitos se reencontrem consigo mesmos e com Deus. Faz-nos e ensina-nos a ter uma vida com profundidade. Em o nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, eleitos do Senhor, segundo a presciência, o prognósis de Deus, amada igreja, selo do meu apostolado, meus filhos em Cristo Jesus. Nossa fé, dom, nossa fé sábia, poderosa, a fé dos eleitos, nos obriga a ter uma revelação profunda, verdadeira e eterna a respeito da divindade de Cristo. Nós somos cristãos. Somos evangélicos cristãos. Cristo é o centro da nossa vida. Nós somos cristocêntricos. Cristo é o centro da nossa vida. Ele é o único Deus. Somos propriedade exclusiva dele. Mas, meu Deus, quantas são as dúvidas sobre esta questão da divindade de Cristo? Olha, todos os milhões de pessoas que se dizem cristãs, milhões, são 1,5 bilhão de pessoas, grande parte não entende da deidade, da divindade de Cristo, não sabem que Cristo é Deus. Dizem que Ele é
a terceira pessoa da Trindade Celestial, a Igreja Romana vai mais fundo neste erro e diz a Santíssima Trindade. Então Cristo não é a terceira pessoa da Trindade, até porque você já sabe que a expressão Trindade Celestial não está na Bíblia, muito menos Santíssima Trindade. Então nós temos que crer, como cristãos, e seria óbvio para todos, que Cristo é Deus. E que as manifestações do Antigo Testamento são a prova de Jesus Deus e são provadas no Novo Testamento. Então vamos caminhar por esta revelação esta noite para você ver quantas vezes no Antigo Testamento era mostrado o que tipificava o Cristo do Novo Testamento. Vamos ver, por exemplo, em Números. Tiago, meu amado em aliança, pode me dar um pouquinho de retorno? Só para que eu fique totalmente feliz, não 99,9. Muito obrigado. Então disse no livro de Números, olha só, Números 21, veio o povo a Moisés e disse, havemos pecado porque temos falado contra o Senhor, contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Versículo 8. Disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo que é mordido, que mirar, vai viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. O que representa isto aqui, apóstolo? Quem é esta mordida? A mordida é do pecado. É daquele que veio para matar, roubar e destruir. E o que está tipificando esta serpente que era colocada em cima de uma haste? Jesus na cruz do Calvário. E diz que quem olhava para ele, para aquela serpente, para ela, era sarado. Se você olhar para Jesus e crer em Jesus, você é sarado. Não só do corpo físico, da alma, do espírito, das emoções. Quem tem os olhos em Deus é saudável, física e espiritualmente. Aqui está tipificado Jesus desde o Antigo Testamento. Veja 1 Coríntios 10, 9, como é que Paulo confirma. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Veja, então, esta serpente significa o pecado, o mundo, a corrupção, este mal que está no mundo, que quando toma parte da vida da pessoa, a pessoa morre. Aí esta serpente tipificava a Cristo. Quando alguém olha para ele, quando alguém o confessa, quando alguém se reconcilia, é curado. Então isso é muito interessante. Veja outra expressão, e veja que estamos mostrando as manifestações do Antigo Pacto, os atributos divinos. Salmo 102, 26. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste, como roupas mudarás e serão mudados. Então diz que tudo envelhece como roupa. Agora veja a revelação do novo pacto. Hebreus 1:11. Eles perecerão, tu porém permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Então o Salmo estava falando de quem? De Jesus. Estava falando da manifestação dos atributos de Jesus, né? Tu permaneces, tu és eterno. Tudo envelhecerá como um vestido, mas tu não, tu permaneces. Então o Salmo estava mostrando um atributo de Deus, revelado e confirmado depois no novo pacto. Veja Isaías 6, 9 a 10. Então disse ele, vai e diz a este povo, ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, feche-lhe os olhos, para que não venha ele a ser com os olhos,
a ver com os olhos e a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Portanto, está falando de pessoas que vão ouvir e não vão entender. Já está falando aqui de uma manifestação de Deus do que ele faria no novo pacto. Olha lá então agora em João 12, 40 e 41. Cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, não entendam com o coração e se convertam e sejam por ele curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Então de quem é que Isaías estava falando? De Jesus. Estava profetizando a respeito de Jesus, estava profetizando a respeito dos atos de Jesus, dos atributos de Jesus. Isso disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Dele, seu respeito, está falando de Jesus. Então, no Antigo Testamento, e aqueles que estudam a Bíblia, leem a palavra, eu quero lhe encorajar que você leia a palavra, comece a ler um capítulo por dia, 2 capítulos por dia, é muito bom você alimentar a sua vida com a palavra. Mas no Antigo Testamento, há amplas provas que Jesus do Novo Testamento é o único Deus. No Novo Testamento se manifestaram as promessas do Antigo Testamento. Vamos então ver o que diz em 1 João 5,20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo, nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Então Deus tem que dar entendimento, tem que dar revelação. Quem é o verdadeiro? A Igreja Católica diz Maria. Vem a tradição da Europa, de Portugal, diz Fátima. França diz Lourdes. Cada país tem uma Maria, uma deusa. Então diz, nós precisamos de reconhecer o verdadeiro. Diga isto, eu preciso de reconhecer o verdadeiro. Quem é o verdadeiro? Porque senão eu não posso me chamar de cristão. Se eu começar a dizer que ele é a terceira pessoa da Trindade, que quem manda é o Pai, o Filho não manda, você quer pedir ao filho, peça à mãe, para a mãe pedir ao filho. Se eu entrar neste labirinto, eu não sou cristão de verdade. Então nós precisamos de conhecer o verdadeiro. Ele disse, estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus. Agora, esta afirmação é peremptória. Ele diz, esse é o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus é Jesus Cristo. Diga, o verdadeiro Deus é Jesus Cristo. E claro que quem tem o Senhor como verdadeiro Deus, tem a vida eterna. Buda não pôde prometer isso a ninguém. Maomé não pôde prometer vida eterna a ninguém. Nenhum Deus pode prometer, nem os Shirvás do Oriente Médio, nem o confucionismo, nem Gandhi, absolutamente, eles se dizem profetas iluminados. O único que diz que é Deus é Jesus, porque é o único que pode dar a vida eterna. Você saber que a sua vida não termina no dia em que o coração e o cérebro pararem. A vida continua. Jesus disse, quem crê em mim, ainda que morra, porque todos morreremos, viverá eternamente. Isto é maravilhoso. Agora, eu preciso de estar consciente disto aqui. No livro de Romanos 9,5, diz a palavra, deles são os patriarcas, também deles descende o Cristo segundo a carne. Mas quem é o Cristo segundo a carne? Ele é sobre todos, ele é o Deus bendito para todos sempre, ele é o Amém. Eu não posso ter dúvidas a respeito disso. Quem é o casal que é feliz se o marido duvida da mulher e a mulher duvida do marido? Não há felicidade, não há bem-estar, não há harmonia, não há confiança, não há credibilidade. Assim é com a relação com Deus. Como é que eu posso dizer que eu sou um cristão salvo se eu digo que Jesus é apenas o Filho, a terceira pessoa, que quem manda é o Pai e tem uma pomba? Meu Deus, isto é um absurdo. Isto é falta de inteligência, falta de revelação. Tito 2,13 ainda vai adiante e diz, aguardando a bendita esperança,
a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, o Salvador, o grande Deus, o Redentor, é a pessoa amada de Jesus. Cristo é Deus. João 20, 28 diz, respondeu-lhe Tomé. Quando Tomé disse, eu não acredito que ele ressuscitou. Só se eu botar o dedo na ferida dele, onde a lança transpassou. Eu não acredito que alguém possa ressuscitar. Morreu, morreu. E de repente Jesus passa pela parede num corpo glorificado, apresenta-se diante deles e diz, Tomé, cabeça dura, põe aqui o dedo aqui, veja que sou eu. E ele diz, Senhor meu, Deus meu. Ele reconheceu, e estas palavras reafirmam que Jesus é Deus e Senhor. Amado, por favor, guarde isto no seu coração para sempre. Você, para ser salvo e ter a vida eterna, você tem que crer que Ele é o Senhor e Deus. Se você não crer e achar que Ele é uma terceira pessoa de uma santíssima trindade, você roubou a glória que pertence a Ele e a Ele somente pertence. João 8, 56 a 59. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Então Jesus estava dizendo, você se lembra da passagem de Êxodo, quando Moisés disse a Deus, Senhor, como é que eu digo ao povo que tu me enviaste? Quem és tu? E Deus disse, diga ao povo, eu sou. Então agora vem Jesus e diz aos discípulos dele, olha, versículo 58 mesmo, em verdade vos digo, antes de Abraão, se é antes de Abraão, quem vem? Moisés. Antes de Abraão, eu já existia. Eu sou que se revelou a Moisés. Agora estou aqui em carne. E sabe o que a turma fez? Em vez de glorificar, pegou em pedras, versículo 59, pegaram em pedras para atirar nele. É exatamente o que fazem hoje em dia. Eu prego que Jesus é Deus, começo a tirar pedras no Facebook, na internet, ameaça de morte, não sei o quê. Eu prego que é por predestinação, atiram pedras. Amado, esse é o mundo que nós vivemos. Quem não é salvo, não é salvo e ponto. Quem é ovelha, ouve e segue. Quem não é ovelha, atira pedras. Amado. Então, antes de Abraão, sou eu. Ele é o princípio e o fim, ele é o alfa e o ômega. É difícil de entender isso, gente? Não, isto é revelação. O eu sou foi aquele que libertou os israelitas do Egito. Este eu sou nos libertou de todo o pecado, da morte, de Satanás, do inferno, e nos deu a vida eterna. João 5,17 disse, mas ele respondeu, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais o procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Versículo 19. Então lhe falou Jesus, em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai. Porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Então, é muito interessante como é que Jesus está falando aqui. Se você vir o filho fazer, é porque o pai faz. E se o pai faz, eu sou o filho. Na realidade, este é o mistério de um só Deus. Então, diz que é igual ao pai. Ele não disse que existe uma trindade. Ele não disse que existe uma santíssima trindade. Ele não disse que existe uma trindade celestial. Ele disse, me veja a mim, é o pai. O que ele faz, eu faço. Somos um. Eu e o pai somos um. Então, Deus é glorioso, amado. Somente Ele é glorioso. Só Ele, Jesus, possui toda a glória. Só Ele possui a eternidade. Só Ele poderia dizer que Ele é o alfa e é o ômega. Então, Ele é a glória, e Ele diz que não divide a glória dele com ninguém.
Veja o que disse João 17:5. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. A glória que eu tive junto de ti. Ele não está falando em três. Isto é uma revelação de uma triunidade. Ele se manifestou único Deus, como Pai na criação, como Filho na redenção, como Espírito Santo no dia de Pentecostes. Mas o verdadeiro e único Deus é Jesus. Vamos agora ver isto, como João explicou esta revelação. Olha lá, João 1:3 diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus. O verbo da palavra grega logos, o verbo era Deus. Quando? No princípio. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, diz que lá no princípio, quem é que disse, haja sol? Foi o Logos, foi o verbo. Luas, estrelas, criou os animais, dividiu os mares, as árvores. Quem era que estava lá? O verbo. Então, isto mostra o quê? Que ele é eterno, ele é o Criador, ele é onipotente, ele é Deus. Só ele pode criar tudo do nada. E eu quero que você entenda isto aqui, porque esta obra eterna de Jesus foi a obra que já aconteceu na minha vida, e só por essa obra eu posso estar aqui esta noite. Aconteceu na vida, quem sabe, todos estão aqui, muitos estão ouvindo lá do outro lado. Nós também fomos vítimas das mordeduras das serpentes. Alguns aqui foram mordidos pela serpente do ocultismo, do espiritismo, da umbanda, dos trabalhos de terreiro, da mesa branca de 3 pés, mesa preta de 7 pés. Muitos aqui foram literalmente mordidos pela serpente da idolatria, do pecado, do mundo. Por isso que diz que quando a serpente mordia, a pessoa morria. Nós chegamos aqui à igreja, estávamos mortos em pecados e delitos, mas quando olhamos para aquele que estava lá naquela cruz e que ressuscitou, que não está no túmulo, não está na cruz, mas que se faz presente no meio do seu povo, quando os nossos olhos espirituais puderam ver isto, mesmo sem o ver com os olhos físicos, quando nós podemos receber a palavra da verdade, a palavra bíblica, a revelação, a fé, a nossa vida mudou, da morte para a vida, das trevas para a luz, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, este Jesus é o Deus soberano. E talvez você diga, mas apóstolo, o que eu posso esperar dele? Eu vou dizer-lhe também o que Deus pode esperar de nós esta noite. Porque nós pregamos a verdade, nós não fazemos mercantilismo, nós não usamos a fraqueza das pessoas, nós mostramos que é possível viver com Jesus pela pregação da palavra, porque é Ele que confirma a palavra, é Ele que faz com que a palavra não retorne vazia, é Ele que zela e vela para que a palavra de Deus se cumpra. Então, o que eu posso esperar dele? O que Ele espera de mim? E eu queria entrar agora nestes minutos, antes da nossa obediência ao altar, porque Paulo diz isso em 2 Coríntios 13:5. Ele diz, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Porque o que Paulo está dizendo? Se você realmente está na fé, porque é possível uma pessoa estar na igreja e não estar na fé? Estar na igreja e não ter nascido de novo. Estar na igreja ainda estar mordido pela serpente do mundo do pecado e ainda estar morto em pecados e delitos. Então ele diz, veja se você está realmente na fé. E ele disse, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Então Paulo nos chama esta noite, ele disse, examinai-vos, porque eu estou ensinando a igreja a reconhecer a divindade de Cristo, a deidade, a soberania, a grandeza, a honra, a glória.
Mas para muitos isto aqui não significa muita coisa, porque não estão na fé. No início, quando eu falei de Filemon, Paulo disse a Filemon: olha, a tua fé tem que ser eficiente, o bem de Deus já está na tua vida. Então, é preciso esta noite passarmos por examinarmos-nos a nós mesmos. Você sabe, esta palavra examinai-vos vem do original grego peirazo. Peirazo é submeter-se a um teste, comprovar, confiar totalmente em Deus. Então Paulo está dizendo: olha, passe esta noite pelo teste. Você acredita realmente em Deus? Você confia totalmente em Deus? Porque isto é estar na fé. Então estar na fé é ter comunhão com Deus, é saber que Deus está em nós, que Ele é o poder dos poderes, e é isto que traz segurança, é isto que traz confiança, é isto que me faz voltar à igreja, aos cultos, a ter uma vida íntima com Deus. É este teste, é este exame que eu faço todos os dias à minha alma e ao meu coração. Peirazo, submeta-se ao teste, comprove que você confia totalmente em Deus. E esta noite você precisa de passar por este peirazo, por este teste, porque não é só dizer Cristo é Deus, e depois você entra no Facebook e tem lá um ministério dizendo: não, não é nada Deus. Apesar da Bíblia dizer tantas coisas que o apóstolo está explicando aqui há semanas, não, mas a tradição diz que não, que existe uma trindade celestial, e pegar pedras e atirar. Então você hoje, eu hoje, nós hoje, temos que nos examinar, nos submeter ao teste, comprovar que nós confiamos totalmente em Deus, ou então seremos reprovados. E eu vou lhe dizer, com lamentações, não de Jeremias, mas de Miguel Ângelo, eu tenho muitas lamentações. Você sabe, são mais de 15 milhões de pessoas que se disseram evangélicas, estão desviadas, porque não conheceram a verdade, não passaram no teste, não confiaram totalmente em Deus, e na primeira situação se afastaram. Meu amado, você é um chefe de família. Senhora, você é uma dona de casa, uma chefe de família. Quem sabe você sai para trabalhar ou trabalha violentamente dentro de casa, porque essa coisa de dizer que a minha mulher é dona de casa, não faz nada, isto é um pecado. Dizer que uma mulher é dona de casa, a sua mulher faz o quê? Não faz nada, ela é dona de casa, ela cuida dos filhos, ela cozinha, ela lava, ela passa, ela dança, pula, salta, ainda tem que ir à noite dizer: meu queridinho, vem aqui me dá um beijo. Não faz nada. A mulher dona de casa não faz nada, isso é um erro. Então, nós precisamos nos examinar esta noite. Eu preciso de passar neste teste esta noite. Porque, irmãos, eu estou aqui necessitado de grandes milagres na minha vida. E Deus disse: Miguel, veja se você verdadeiramente, você se examina, você está passando no teste, confiando totalmente em mim, que eu sou Deus, que eu não falho, que quando eu ajo ninguém pode impedir. Isto é um teste. Isto é um peirazo, isto é um exame que todos nós temos que passar todos os dias, porque ou confiamos ou não confiamos. Ou você que é um empresário, uma dona de casa, um profissional liberal, ou você confia verdadeiramente e submete, ou você estará reprovado. Qual é a voz que te atrai? É a voz da Bíblia, é a voz de Deus, é a voz do altar, ou é a voz do mundo que diariamente começa às 6 horas da manhã vomitando más notícias na casa das pessoas? Ou você acha que este mundo tem alguma coisa boa para te oferecer? Agarre-se com unhas e dentes a estas verdades. A tua fé tem que ser eficiente. Você não pode ser reprovado na fé, porque muita gente que se diz de Jesus, quando tem que usar a sua fé, é reprovada.
não passa no teste, não passa no peirajo. E você sabe, todos os dias nós somos testados. Eu sou, você é, nós somos, todos os dias, seja na relação familiar, na relação profissional, nas emoções, nos sentimentos, todos os dias nós temos que ser peirajo, examinados para ver se nós confiamos totalmente em Deus. E eu sei que há gente aqui que está me acompanhando com esta coisa de sonhar alto, essa coisa de desejar, de conquistar, de avançar, de exercer os seus direitos espirituais. Tem gente aqui que quer ser grande diante de Deus, quer se sentar entre os príncipes desta terra, quer ser um empreendedor, quer abrir o seu próprio negócio, não está satisfeito com o que tem, deseja mais. Amado, isto tudo é um teste de fé diário, e nós não podemos ser reprovados. Peirazo, submetido ao teste, comprovar, confiar totalmente. Então, eu queria, nesses minutos, antes de eu desafiar você a vir ao altar, aqui no altar há toda a provisão, os altares de Deus. A Bíblia fala do altar desde o livro de Gênesis, onde era erguido um altar, era sinal da presença do favor de Deus. E eu vou lhe dizer uma coisa, o favor de Deus está sobre a nossa cabeça, meu amado. Está sobre a cabeça do justo. Então eu queria terminar lhe falando de um homem que você conhece, já falamos dele esta noite, que foi posto à prova. Eu quero lhe falar nestes 3 minutos do nosso pai na fé, Abraão. Você sabe disto, já preguei muitas vezes. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Deus disse a Abraão: Abraão, peirazo, vamos ver se realmente você tem fé. E este lhe respondeu: estou aqui, Senhor. E ele disse, no versículo número 2: toma o teu filho, o teu único filho. Você sabe que quando eu falo de Abraão, eu tenho uma emoção muito grande. Porque ele era um idoso esperando coisas novas na vida dele, esperando contra a esperança, lutando contra a sua incapacidade. Enfim, ele disse: agora que você já tem um filho, toma o teu filho, teu único filho, a quem tu amas, vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, corta-lhe a cabeça, queima ele sobre um dos montes que eu te mostrarei. Você conhece a história tal qual eu a conheço. Abraão não hesitou. Ele poderia ter dito: Senhor, olha só, é o meu único filho, é a coisa que eu mais amo na vida, é aquilo pelo qual eu mais lutei na vida. Agora, Senhor, se eu matar o meu filho, se eu oferecer em holocausto, há um risco futuro de eu não ter mais nenhuma descendência. Você sabe, Abraão não tinha nenhuma razão humana para dizer sim para Deus. Humanamente, Deus está lhe pedindo um único filho, aquilo que ele mais amava, aquilo que ele tanto lutou para ter, aquilo que poderia estar em risco a descendência dele. Então ele não tinha nenhuma razão humana para dizer sim. Mas ele estava passando pelo peirazo, pela prova, pelo teste. Eu quero que você vá lá naquele monte Moriá, esse teu único, aquilo que você mais queria, aquilo que você mais ama, e ofereçam em holocausto. Você sabe o que disse Abraão? Sim, senhora. Ele disse aos empregados: juntem aí os cavalinhos e os burros, isso tudo aí com a lenha, porque eu e esse menino vamos lá, mas nós vamos voltar. Que teste de fé, mano. Que peirazo! Às vezes Deus pede R$50
E nós começamos a dizer: para que o apóstolo quer mais R$50? Ele vai se desviar. Às vezes Deus pede um pouco do teu talento, 1 hora a mais na igreja, uma vinda ao culto de oração, ao estudo bíblico. Deus às vezes pede um pouco mais do nosso tempo e nós dizemos: Senhor, tu entendes, não dá. E nós somos reprovados na fé. Ele disse: sim, senhora. Gente, preparem aí a lenha. Eu vou com o rapaz lá no Monte Moriá, mas segura aí, nós vamos voltar. Manda vir um ovo maltinho do McDonald's e do Bob's, nós vamos voltar. E lá foi ele, caminha. Chega uma hora, o filho pergunta: pai, olha só, eu estou vendo a madeira, eu estou vendo o fogo, onde está o cordeiro? Porque ele já tinha visto o pai fazer vários sacrifícios. E ele diz: meu filho, Deus proverá. Olha o teste de fé. Eu não posso vir ao congresso, que sábado eu vou fazer compras no Mundial. Deixa isso para domingo, meu amado. Eu quero preço do presunique, eu quero preço. Não. Deus está pedindo que você faça. Então, ele pegou o filho, botou, amarrou, tocou o fogo e pegou o cutelo. E quando ele esticou o cutelo, ele disse: Deus não pode estar errando. Deus não me deu um filho para agora eu matá-lo. Mas se Deus está dizendo: Senhor, estou aqui. Quando ele puxou o machado, Deus disse: não! Agora eu sei. Você passou no teste. Eu te darei as nações. Amado, só falta um pequeno teste esta noite para Deus honrar aquele pedido que você está fazendo. Sabe qual é o teste? Você vir ao altar em 3 minutos aqui e dizer: Senhor, estou aqui. O que o Senhor quer de mim? O que Deus está pedindo de mim? É mais dedicação ao reino? É mais compromisso com a palavra? É o que, Senhor? Se Abraão teve coragem, desprendimento de oferecer um filho que mais amava, como é que eu posso te rejeitar, Senhor? Ou tempo, ou talento, ou dom, o que for. Se você quer ver algo grande na sua vida, aceita o desafio de Deus. Venha ao altar esta noite e diga: Senhor, eu creio e eu vou passar no teste de fé. Vamos lá, igreja. Sabe que quando você vem ao altar, isto é um ato de humildade. Porque há muita gente que diz: eu não preciso ir lá, aqui Deus também fala na minha casa, eu também estou aqui. Não, agora é uma atitude de fé. É uma atitude de fé. Venha com fé, venha com confiança, venha com certeza, venha para ver Deus agir na sua vida. Povo, acredite. Homem de Deus, mulher de Deus, família de Deus. Vamos encostar um pouquinho para todo mundo caber aqui. Amado, tem gente aqui com sonhos grandes. Tem gente aqui que pensa em coisas poderosas. Tem gente aqui que está sonhando muito mais alto do que se pode pedir ou imaginar. Você que está ouvindo pela Rádio 97, você que está aí dentro do hospital, de um presídio, é a hora de você passar neste teste de fé. Aleluia. Vamos deixar os irmãos caminharem. Olha, entrar aqui, tem muito lugar, empurra, vai empurrando um pouco para todo mundo ter o seu espaço. Oh, aleluia. Eu sinto a presença de Deus. Empurra um pouquinho para todo mundo caber. Amado, só esta atitude de você acreditar, de você se levantar, de você vir humildemente diante do altar, esta é uma atitude que Deus já está vendo, a atitude do teu coração. Você que está aqui esta noite e que tem sonhos, tem desejos, tem projetos, e que precisa apenas de passar neste teste de fé, neste peirajo. Examinai-vos e vede se realmente estáis na fé. Veja realmente se a sua fé é eficiente, ou se ela está morta,
ou se ela não se desprende, ou ela não age, é a hora, é o momento, é a hora e é o momento. Amado, eu estou crendo em coisas tão grandiosas, tão poderosas, sabe, que Deus realmente alargue a tua tenda, que as estacas sejam fincadas para mais longe, que as cordas sejam alargadas. Alguma coisa de grande tem que acontecer na tua vida. A fé é eficiente, a fé é poderosa, a fé pode chamar à existência as coisas que não existem. Meu Deus, nós estamos aqui todos imbuídos desta certeza, desta convicção. Estamos aqui para passar no teste. Nós estamos aqui crendo, Senhor, Tu és o Deus dos impossíveis. Tu és o Deus que não falha, que quando Tu ages, ninguém pode impedir. Você que está assistindo na sua casa, no seu carro, no táxi, no hotel, em casa, no quarto, no hospital, na clínica, amado, você pode esta noite ver o seu mundo mudar. Basta que Deus veja realmente que você acredita. Este teste não é com o apóstolo. Eu não posso penetrar o teu coração, eu não posso penetrar a tua mente, mas Deus pode fazer isto aqui. Deus já está fazendo isto aqui. É a hora em que você se examina e vê se realmente você está na fé, se a sua fé está poderosa, se a sua fé está agindo, se a sua confissão está em linha com a palavra de Deus. Vamos lá, igreja. Nós temos agora 3 minutos para passar neste teste de fé. Você vai dizer a Deus aquilo que você acredita, aquilo que você espera, qual é o teu sonho, que Deus sabe de tudo isso, mas Ele quer ver o teu exame de fé. A fé é a forma de mover o coração de Deus. Diz que sem fé é impossível agradar a Deus, impossível agradar a Deus. Mas quando você usa a sua fé sábia, a sua fé pessoal, não é a fé do apóstolo, é a sua fé pessoal, então aí sim, aí Deus começa a se mover. Aí Deus não vai deixar que Isaac seja queimado ou cortado. Aí nesse teste de fé vem a bênção, vem a recompensa, vem o galardão. Amado, eu quero ver galardão na minha vida, eu quero ver galardão na sua vida, eu quero ver a porta se abrir na minha vida, na tua vida, eu quero ver a realização dos meus sonhos, dos teus sonhos, eu quero ver o agir de Deus, e isto só acontece por fé. Vamos, igreja, é agora. Faça do seu lugar aí o seu santuário, mova-se, diga a Deus: Senhor, estou aqui, eu acredito, Tu és o Deus dos impossíveis, há algo que vai mudar, há a porta que vai se abrir, o milagre vai chegar. Senhor, eu creio que eu passo nesse teste de fé. Vamos lá, igreja! Glória a Deus. Eu creio, Pai, eu creio. Tu podes fazer infinitamente mais. Tu podes fazer o que eu nem imagino que possa ser feito. Tu podes ir além dos meus pensamentos. Tu podes ir além, Senhor, dos que eu te peço, dos meus pedidos. Tu podes, Deus. Eu quero passar neste teste de fé esta noite. Eu não vou permitir no meu coração, Senhor, nenhum sentimento que não seja o da confiança em Deus. Não vou, Senhor. Não vou permitir a dúvida. Não vou permitir a dúvida. Eu creio num Deus vivo, e tão certo como Ele vive, tão certo como Ele existe, esses sonhos, Senhor, essas portas, essas conquistas, Senhor, todo o obstáculo agora caia por terra. Toda arma que foi forjada, Senhor, contra nós, seja totalmente desarmada esta noite, caia por terra. Armas forjadas não podem prevalecer, não podem prevalecer. Eu sei, Senhor, que o inimigo tentará de todo jeito me convencer a desistir, a não ir adiante, a ter dúvidas. Senhor, eu me recuso esta noite. Eu quero passar no teste de fé. Eu quero passar no teste de fé. Eu estou passando no teste de fé. Eu já passei o teste da fé. Eu creio num Deus todo-poderoso. Aleluia.
Tu és o Deus dos impossíveis. Ah, meu Deus, se Abraão teve a ousadia de te entregar o único filho, pondo em risco, Senhor, a sua descendência, Pai. Ele passou no teste, isso lhe foi imputado por justiça. Ele esperou contra a esperança, ele não duvidou que Deus era poderoso para cumprir a promessa. Deus é poderoso para cumprir a promessa. Não titubeie, não vacile, não tenha dúvida, não deixe nada no seu coração contrário ao que você aprendeu esta noite. Ele é Deus, só Ele é Deus, não há outro Deus. Ele é o sublime, o soberano. Ele é a brilhante estrela da manhã, Ele é a rosa de Saron. Ele é rei, Ele é Senhor. Ele é verdadeiro, Ele é real. Veja Ele na sua mente e no seu coração. Confesse esta fé. Creia neste Deus Todo-Poderoso. É Bíblia que está falando. É o Espírito Santo que está falando ao seu coração. Entrega agora. Vamos lá, o teste tem que ser aprovado. Você tem que ser aprovado na sua fé. Vede se realmente estais na fé. A fé remove montanhas. A fé chama à existência coisas que ainda não existem. Meu irmão, você é um empresário, não se acovarde, não tenha medo deste mundo, não importa as regras do governo, é Deus quem te honrará, meu amado. Não tenha medo, não viva tenso, angustiado, ansioso. Lance sobre Ele toda a tua ansiedade, Ele cuida de você. Você que quer ser um empreendedor, você quer abrir o seu negócio próprio, você que quer crescer na sua carreira, você que quer ir além do que você já fez, creia, o teste está aqui, a oportunidade está aqui, Deus está aqui, Deus criou a ambiência, e agora, amado, só falta a tua fé. Não fique calado, não fique calado, comece agora a dizer: Senhor, eu creio, eu creio, eu creio. Ele é o Deus dos impossíveis. Ou você crê ou não crê, meu amado. Ou você usa a sua fé e cresce na vida, ou então o mundo te estagna. Você está olhando para Jesus. Você está usando a sua própria fé. Creia nisso, meu amado. Creia, creia. Comece a contar as horas, porque nas próximas horas você será surpreendido por Deus. As próximas horas, os próximos dias, nós temos agora aí quinta, sexta, sábado, domingo. Amado, esta semana tem que ser a grande semana da nossa vida, meu amado. Deus não falha. Ele não é homem para prometer e não cumprir. Ele não deixa de velar pela sua palavra. Aleluia. Aleluia. Sejam dadas glórias, honras, império, força, majestade ao único Deus. Examinai-vos se realmente estáis na fé. Aleluia. Eu estou na fé, Pai. Eu estou na fé. Eu creio, Deus. Eu creio. As coisas não serão mais como eram. Eu creio no novo, eu creio nesta mudança, nesta virada, eu creio no novo de Deus, eu creio esta mudança de atitude, eu creio, meu Pai. Eu creio, Pai. Eu creio que estamos passando todos no teste da fé. Estamos nos examinando e lá dentro não há dúvidas, não há dúvidas. Não há dúvida no nosso coração. Há um divisor de águas aqui esta noite, até quarta-feira e de quarta-feira em diante. Prepare-se para a conquista, amado. Embraça aí o escudo da fé, apague todos os dardos inflamados do inimigo, que ele tenta dizer que não, que não, que não, e Deus está dizendo sim, sim, sim. Ele vai prevalecer, ele já prevaleceu. Aleluia. Você que está em casa, use o seu telefone, liga aqui para a igreja. Há todo o mover espiritual, 3017 9090. Você que estava desesperançado por causa de uma notícia médica, de um câncer, de um tumor, saiba que Deus esta hora já lhe curou.
Você que estava desesperado por uma porta de emprego, a porta já se abriu. Você que tinha a sua casa em ruínas, Deus a fez nova. Você que vivia um deserto, Deus colocou um caminho no deserto. Aleluia. Santo Pai. Se mais ninguém crer, cremos nós, amado. Se o mundo não acreditar, esta igreja acredita. Aleluia. Se a tua família não acreditar, seja você acreditar. Se os teus amigos perguntarem onde está Deus, mostre Deus pelas suas palavras. Ninguém pode te derrotar, amado. Ninguém. Eu vou dizer para alguém aqui esta noite que está passando por um momento de vergonha: olha, em vez de vergonha, dupla honra. Tu não serás apoucado, tu não serás diminuído, tu não serás envergonhado. A peleja não é tua. A peleja não é tua. O que é teu é o exame da fé e a confissão da fé, e são teus. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus. Eu guardei esta palavra profundamente no meu coração. Eu amo esta palavra. A fé é a força, é o combustível da nossa vida. Comece a ver a sua conquista. E agora temos 1 minuto para celebrar a conquista e a vitória. Amado, não tenha medo. Mas eu já vim aqui no outro dia. Amado, outro dia já passou. É hoje. Deus é o Deus de hoje. Não é do outro dia, é de hoje. Comece agora a dar graças, a louvar a Deus. Senhor, eu te louvo pela vitória, eu te louvo pela conquista, eu te louvo pela meta que eu alcancei, eu te louvo pela carreira, eu te louvo pelo milagre, eu te louvo pela possibilidade nova. Eu te louvo, Jesus, eu te engrandeço, eu te glorifico, eu te exalto, eu te dou glórias e honras. Senhor, mesmo se os meus olhos não viram ainda, ó Deus, eu creio, eu não duvido, eu não deixo a dúvida no meu coração. Eu dou glórias como fez Abraão, faça como fez Abraão, dê glórias a Deus. Vamos dar mais uma vez, dê glórias a Deus. Amado, é você e Deus, dê glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. É no teste da fé que nós vemos a glória de Deus, do único Deus, do Deus que tem atributos eternos, imutáveis. Aleluia. Obrigado por você ter acreditado. Obrigado por você ter vindo ao altar. Este ato de humildade de Deus é a resposta de Deus para a tua vida. Em o nome de Jesus. 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 Ou tem um corinho simples que diz: obrigado, Jesus, obrigado, meu bom Senhor, meu bom Salvador. Vamos só com uma palavra de louvor. Desculpe, são 9h15, temos que voltar, mas eu tenho ainda que dizer com você: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu bom Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu bom Salvador. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Passamos no teste da fé. Agora vamos ver os resultados. Levante as suas mãos para os céus. Pai amado e bendito, eu quero te louvar e te bendizer.
colocaste em meu coração e na minha alma uma energia sobrenatural. E eu sei, Senhor, que o chamado que nós temos é igual. É um chamado para reinar em vida. Vamos nos despedir uns dos outros e vamos começar a contar as horas e registrar na nossa vida o momento exato da materialização do milagre em o nome de Jesus. Que os anjos de Deus te guardem, que tu possas ir em paz, seguro, com esta âncora da tua alma, para desfrutares das promessas de Deus. Obrigado, Jesus, porque tu nos colocaste em nós um desejo de voltar sempre, de dizermos: esta é a minha igreja, este é o meu povo, este é o meu pastor, esta é a minha revelação. Vai em paz, com a proteção dos anjos de Deus, em o nome de Jesus. E todos digam comigo: amém, amém e amém. Se você puder, depois do aplauso, dar um abraço ao seu irmão.